e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas pela vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Amém? Meus amados, esse versículo é muito tremendo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo ele tinha essa convicção, irmãos, de uma vida com Cristo, né? De uma vida na presença do Senhor. Paulo ele encontrou, irmãos, uma maturidade tal de ter o seu prazer, a sua satisfação total na pessoa de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe, meus amados, para que nós também consigamos essa maturidade nas nossas vidas espirituais. Amém? Espiritual. Vamos ficar de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Amado Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai Celestial. Nessa noite, meu Deus, nós suplicamos a Tua presença, a Tua direção, a Tua misericórdia, a Tua mercê sobre a Tua igreja. Estamos aqui, meu Deus, reunidos no Teu nome. Ó Senhor, apresentando nossas vidas, meu Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pedindo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor se agrade, meu Deus, desse ajuntamento. Pedindo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e pelo mérito do Teu Filho Jesus Cristo, evidenciado ali na cruz do Calvário. Ó Senhor, tudo que for feito aqui, o Senhor possa receber, meu Deus, em atitude de louvor e ação de graças ao Teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a Tua filha aqui no louvor, Pai, poderosamente, que o Senhor possa usar o Teu filho na palavra, tratando, meu Deus, com a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos isso, que o Teu Espírito Santo, ele seja o presidente que dirija toda esta reunião, pois tudo isso aqui, meu Deus, é para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Portanto, meu amado Senhor, nós pedimos assim, crendo que do Senhor vem a resposta e a vitória, e por isso nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, está conosco nessa noite, no louvor, a nossa irmã Jeane Gil, né? Um pouco difícil esse nome, mas a gente está certo. Em nome de Jesus, a gente está certo. Ela veio com seu esposo, seus filhos, né? E outros irmãos da igreja. Vieram nessa noite atendendo de bom grado um convite nosso para estar aqui exaltando o nome do Senhor. E na ministração da palavra está o nosso amado irmão, companheiro, amigo, pastor Jamerson, que veio ali de Campina Grande também com a sua família para nos abençoar também, trazendo a preciosa palavra do Senhor. E nós agradecemos, irmãos, enquanto Igreja do Senhor, nós agradecemos pela presteza e o acatamento ao nosso chamamento. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu convido a irmã Jeane, não sei se vai cantar com outros ou vai sozinho. Você é quem sabe. Isso aí é você que daqui para frente você dirige aí. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Gente, não são todos meus filhos, não, viu? Não sou pai Abraão, não. Nós temos ali minha filha, Juliane. Fica em pé, minha filha, é linda ela. Ela agora é uma senhora, que ela casou ontem no civil com esse rapaz aqui, Francivaldo, a gente chama ele de Guinho. E tem ali a amiga dela, que é do Canadá, não fala português, é Mary, a gente chama Mary, mas é Madison. Vitorinha, da nossa igreja lá em São José de Sabugi. E eu tenho 2 filhos, Daniel e Dylan, que está no congresso da nossa igreja lá em Santa Luzia, esses 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. E meu esposo, Dwayne, que é canadense também. Os meus 3 filhos são canadenses, meu esposo também. E eu sou cidadã canadense intrometida, porque, né, morei lá, então me tornei cidadã canadense e sou cidadã brasileira. Mas desde já gostaria de agradecer o convite do pastor Anselmo, da sua esposa, Sue, eu sabia que era com S, de estar aqui com vocês
para juntos louvarmos a esse Deus maravilhoso. E como é bom a gente ter uma família tão grande, porque a família de sangue ela é um pouco limitada, né? Mas a nossa família em Cristo Jesus, nós encontramos em São José, em Santa Luzia, em todos os lugares que nós podemos ir, nós encontramos mais uma família do Senhor. Eu gostaria que você ficasse à vontade, se você quiser ficar em pé, fique em pé, se quiser ficar sentado. Eu estou me sentindo em Minas Gerais, nossa, tá friozinho aqui, né? Para uma pessoa que aguentou 50 graus abaixo de zero, tá friozinho hoje aqui, né? Mas graças a Deus por isso. Então vamos louvar a Deus nessa noite. I would probably like your assistance to do the music. Oh, meu assistente hoje está com... Louvar a Deus nessa noite. É tão maravilhoso quando Deus sempre nos dá a oportunidade de exercitarmos a nossa fé. Exercitarmos a nossa fé e sabermos que nós cremos num Deus poderoso, num Deus que não mente nem muda de ideia. Porque nós tivemos um momento difícil com a mala da minha filha, com a roupa de casamento, tudo. E foram 8 dias de luta esperando para essa mala chegar. E ninguém achava essa mala foi extraviada vindo do Canadá. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Vamos orar. Porque a coisa mais feia é você dizer que é crente e não ter fé e ficar com essa ansiedade que não vem de Deus. Então, nós resolvemos orar, descansar no Senhor. Eu tive um sonho, eu me acho um pouquinho parecida com José, né? Com os sonhos, e Deus disse, a mala está a caminho. E quando eu acordei, eu falei assim, essa mala vai chegar. E recebi um telefonema, senhora, achamos a mala em São Paulo. E estará indo para Natal hoje, e você terá essa mala. E ali eu chorei, agradeci a Deus, dei glória a Deus, e a mulher, ok, essa mulher deve ser doida, né? Mas a gente crê num Deus maravilhoso que escuta a nossa oração e que realiza o desejo do nosso coração. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são
maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover o sobrenatural. Cante pra ele. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. E é através das circunstâncias que a nossa fé ela é exercitada e fortalecida. Amém? Irmãos, eu gostaria de cantar um louvor. Eu gosto muito desse louvor e faz me lembrar muitas coisas que aconteceram no passado, né? Eu tinha... A minha mãe, ela era minha parceira de louvor. A gente cantava juntos. Não sei se você escutou ela cantando. Ela cantava muito bem, tocava acordeon. E o sonho dela era que a gente gravasse um CD juntas, não é? Mas, infelizmente, ela partiu antes disso acontecer. E eu sempre falo para Deus, se eu fosse 1% como ela foi, eu já seria muito feliz, porque a fé que ela tinha em Deus era sobrenatural. Uma fé tremenda, que 2 dias antes dela falecer, chegou uma irmã lá e disse: Pastora Marluz, como é que a senhora está? Ela disse, tirou o oxigênio e falou, eu estou bem, graças a Deus, né? Então, eu fiquei pensando, naquele momento eu era nova, tinha 22 anos, e eu fiquei pensando, como é que alguém pergunta como é que você está, quando você está nas suas últimas, não é? Infelizmente, o câncer se espalhou por todo o seu corpo, mas ela preferiu acreditar em Deus. E o que ela mais disse nos últimos dias foi, Senhor, me leva para casa, que eu não aguento mais sofrer. Me leva para perto de ti. Então, eu creio que Deus atendeu o seu pedido. Foi a sua oração. A minha oração era para que ela ficasse conosco. Mas a oração dela foi atendida por Deus quando ela disse, eu quero ir para casa. E é como o pastor falou, é lucro, não é? Então, vamos glorificar a Deus novamente aqui com esse louvor. E sabemos que quando cremos em Deus, a nossa vitória é certa. Não por causa de mim, não por causa de você, mas porque Deus nos ama e Deus tem misericórdia da nossa vida e atende sempre o desejo do nosso coração. Amém? Nosso Deus é poderoso, suas obras são incontáveis, seu projeto de vitória é perfeito e tudo é correto, é irrepreensível, Ele ordena e tudo acontece, seu poder é sem medida, é incomparável e hoje aqui
E hoje aqui vai fazer milagres. Deus vai fazer um movimento. Deus vai fazer o impossível. Deus vai erguer o que está caído e vai reconstruir o coração partido. Vai trazer a paz a quem está em guerra. Vai dar um renovo a quem perdeu a unção. Vejo o poderoso Deus operando aqui. E quando Ele opera, a vitória é certa. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é poderoso. Suas obras são incontáveis. Seu projeto de vitória é perfeito. E tudo é correto, é irrepreensível. Ele ordena e tudo acontece. Seu poder é sem medida, é incomparável. E hoje aqui, você crê? E hoje aqui possível. Deus vai erguer o que está caído e vai reconstruir o coração partido. Vai trazer a paz a quem está em guerra. Vai dar um renovo a quem perdeu a unção. Vejo o poderoso Deus operando aqui. E quando Ele opera, a vitória é certa. Deus vai fazer um movimento. Deus vai fazer o impossível. Deus vai erguer o que está caído e vai reconstruir o coração partido. Vai trazer a paz a quem está em guerra. Vai dar um renovo a quem perdeu a unção. Vejo o poderoso Deus operando aqui. E quando Ele opera, a vitória é certa. E quando Ele opera, a vitória é certa. Quando Ele opera, a vitória é certa. Aleluia. Enquanto eu tomo água, né, que aqui é seco. Eu trouxe até a água, pastor, aqui, ó. Tá aqui. Ainda não. Eu gostaria de convidar minhas amigas aqui, ó. Minha filha Juliane e a irmã Vitorinha, para junto cantarmos esse louvor, que eu gosto muito. É bem da minha infância, viu? Na minha infância e na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, que a gente cantava muito. Viemos aqui para louvar a Deus com a nossa voz, com as nossas mãos. Ainda bem que eu não trouxe um hino bem pentecostal, porque eu vejo que vocês é bem quietinho. Eu gosto de dançar, pular, gritar, sabe? Aí eu disse, eu vou só observar. Se eles forem bem calminhos, eu fico calminha, senão o pastor nunca mais me chama para cantar na igreja de vocês, né? Mas vamos ficar de pé, as cadeiras estão tão cansadas. Aí vamos louvar a Deus com esse louvor. Agradecer a Deus de estarmos aqui, louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos lá. Quem doer? Fico feliz. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor.
acredita não? Gente, eu pensei que só ia cantar eu e essas meninas aqui que eu ensinei a ela. Mas tem muita gente cantando, só os jovenzinhos, né? Não sabe muito aí dos louvores. Podem sentar. O último louvor que nós iremos cantar, Grande é o Senhor. Essa canção é outra canção. Pastor, eu não canto música se alguém pedir. Desde adolescente, sabe? Quando dizia assim, irmã, cante aquele louvor. Aí eu dizia, não, só se eu me arrepiar, eu canto. Aí a mãe dizia, por que eu sei? Não, porque né, você não vai cantar um louvor, né? Tá filmando, é? Eita, olha, mas eu falo assim mesmo. Uma música aí, né? Saborzinho de mel, sabor de mel, não gosto de cantar, né? Tem que cantar louvores ao Senhor, exaltando esse Deus maravilhoso e deixar o nosso eu ficar desse tamanho, não é não? Então, quando as pessoas dizem, Giane, essa música fica bonita na sua voz, eu faço, obrigado, mas eu não vou cantar. Se não arrepiar aqui o pescoço, eu não canto, né? Então, se... Não, você pode. Eu brincando. Qual era? Ixi, aquilo ali é o meu favorito. Tá vendo? Acertou. Se quiser, pastor, o senhor que manda aí, porque eu gosto desse. Mas vamos louvar a Deus, depois a gente canta essa viagem, que era uma música que minha mãe cantava muito com acordeon, achava lindo, minha mãe tocava com acordeon, e eu tinha medo desse louvor, né? Não sei se o pastor ouviu falando, que eu tinha medo desse louvor. E eu lembro minha mãe cantando muito, ela dizia, Giane, a glória, quando você chegar no céu, estiver frente a frente com Jesus, que dia maravilhoso será. Mas, enquanto isso não chega, nós precisamos estar aqui pregando a palavra do Senhor e distribuindo o amor de Deus para aquelas pessoas que são... Eu acho que não existe um nome em português, unloved. Aquelas pessoas que não são amáveis, né? Pessoas da rua, pessoas que estão bêbadas ali, que muitas pessoas não querem se aproximar delas por medo. E é aí que você se aproxima com o amor de Jesus Cristo através da sua vida, para tocar naquelas vidas que precisam aceitar de Jesus. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e nós confiamos no teu amor, Jesus, para conosco, ó Pai. Tu és grande, Senhor, tu és grande, ó Pai. Aleluia. Por santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar A Grande Viagem. Quem conhece esse louvor? Só eu, Anselmo, a irmã ali, a irmã lá atrás. Esse menino conhece, Guinho. Só os antigão. Aí, a internet aqui é um pouquinho coisada, né? Aí a gente, que é antigo, não lembra muito das letras, né? A Grande Viagem. A gente não lembra muito das letras. Eu lembro que minha mãe, ela dizia assim, nossa, Giane, você decora tudo. Eu que já estou com 40 anos e eu que já estou com mais de 40. Aí a gente não lembra das letras, porque são muitas letras, né? Mas acho que deu certo aqui. Mas se eu errar, vocês cantam comigo, tá certo? Chega, tá indo. Did you find it? Yeah. Abriu. Nós sabemos que um dia tudo irá findar nessa terra, mas nós já sabemos o lugar que nós iremos. Amém? Você tem certeza da sua salvação? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia cante. Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Não precisaremos nem desse corpo, porque iremos ser transformados para encontrar com esse Deus. Amém? Aleluia.
Ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia. A força que atrai a mim é forte, não parei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei no Senhor a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei e face a face eu verei a Jeová. A gravidade eu vencerei e face a face eu verei a quem? A quem? A Jeová. Aleluia, Jesus. Sabemos que muitos viram a face de Jesus. Moisés saiu brilhando quando ele desceu do monte. E nós estaremos lá para ver face a face, estaremos com Deus. Amém? Obrigada, viu, irmãos? Se não gostou, vai ficar ruim de voltar. Obrigada. Brincadeira. Glória a Deus, né, irmãos? Nós que agradecemos a nossa irmã Jeane, né, por estar aqui conosco, exaltando o Senhor, conduzindo o louvor da igreja ao Senhor. Amém? Eu fiquei encabulado, né, quando ela disse, eu não gosto de pedir, que eu já ia pedir, né, o hino. Mas glória a Deus que ela atendeu, né? Ela fez uma pausazinha. E agora, irmãos, eu quero convidar o pastor Jamerson. Ele está com a oportunidade de ministrar segundo o que o Senhor propôs no seu coração. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder servi-los mais uma vez com a palavra do Senhor. Nessa noite muito fria, irmãos, meu Deus, que o Senhor nos ajude, nos aqueça com o seu calor, com a sua presença. Que noite fria, para a glória de Deus. Eu estou acompanhando da minha esposa, dos meus filhos, da minha sogra. Nós estamos muito felizes em poder revê-los, rever o pastor Anselmo, os queridos irmãos da Igreja Renovo, demais irmãos queridos de outras igrejas, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês hoje à noite aqui. Meus irmãos, o pastor Anselmo me confiou a missão de compartilhar com vocês um texto que se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Obrigado, pastor querido. Mas eu gostaria de ler alguns versos antes com vocês para nós criarmos um contexto para compreendermos esse texto que o Senhor propôs ao coração do pastor. Então nós vamos começar um pouco antes, no capítulo 1, verso 27, e depois nós vamos avançando aqui no capítulo 2, para tentar compreendê-lo. Amém? Hoje a nossa missão é o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, mas nós vamos começar no capítulo 1,
a partir do verso 27. E o texto nos diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos ler até aqui nesse momento, meus irmãos, que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com vocês e depois nós vamos rapidamente procurar compreender aquilo que Deus propôs ao coração do apóstolo Paulo quando inspirava a escrever essa porção maravilhosa das Escrituras que nós acabamos de ler. Vamos orar? Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e fale conosco, Senhor. Fale conosco de uma maneira simples, fale conosco de uma maneira objetiva, conforme o secreto conselho da tua vontade, para que todos nós tenhamos a certeza absoluta, ó Pai, daquilo que efetivamente o Senhor quis nos ensinar quando inspirava o teu Filho a escrever essa epístola tão preciosa, Senhor. Portanto, ser propício para conosco hoje à noite e ter misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esse documento na porção final da sua vida. Ele se encontrava naquilo que nos dias atuais nós poderíamos chamar de uma espécie de prisão domiciliar. Ele era o principal expoente do cristianismo na segunda metade do primeiro século da era cristã, de modo que, por conta dessa sua proeminência, o apóstolo Paulo foi aprisionado na cidade de Jerusalém e ele esperou por um julgamento que não aconteceu em Cesareia Marítima por cerca de 2 anos. Nós encontramos isso na porção final, no livro de Atos dos Apóstolos, até que finalmente percebendo que não havia oportunidade de um julgamento justo, estando tão próximo de Jerusalém, aprouve a ele, sendo orientado pelo Senhor, rogar a intervenção do imperador romano à época, que era Nero. Portanto, Paulo, sendo um cidadão romano, apela ao imperador, ele é transferido para a cidade de Roma, vive experiências sobrenaturais poderosas ao longo dessa última viagem, e estando em Roma, ele recebeu a benesse de poder viver em uma espécie de casa que ele havia alugado. E assim ele tinha liberdade para conviver com seus auxiliares e para receber pessoas que precisavam de orientação. Uma dessas pessoas que certa vez precisou de orientação e viajou até a cidade de Roma para ter contato com o apóstolo Paulo foi um pastor emergente chamado Epafrodito. Epafrodito era oriundo da comunidade de Filipos. E a comunidade de Filipos, que era muito afeita ao apóstolo Paulo, que o amava profundamente, enviou uma oferta missionária ao apóstolo e essa oferta foi enviada pelas mãos de Epafrodito. Mas Epafrodito não simplesmente levou a oferta, ele também levou algumas demandas para o apóstolo Paulo. De modo que, pelo menos na minha maneira de ver, com essa oferta, Paulo naturalmente pôde pagar as suas despesas, como seu aluguel, aquilo que ele precisava para a manutenção da sua vida. Mas eu quero acreditar, irmãos, que foi também com essa oferta que provavelmente, eu gostaria muito de estar certo quanto a isso, provavelmente foi com essa oferta que, quem sabe, o apóstolo Paulo conseguiu recurso suficiente para comprar papiros, tinteiros e penas e escrever alguns dos documentos mais festejados da cristandade. Documentos que ficaram conhecidos como as famosas epístolas de prisão do apóstolo Paulo. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, além das nossas conhecidas epístolas pastorais. Pois bem, o apóstolo Paulo recebeu essa oferta, ele teve a oportunidade de escrever uma espécie de bilhete em agradecimento, que seria a nossa epístola aos Filipenses, mas ele também teve a oportunidade de tentar sanar algumas demandas daquela igreja. Portanto, nessa carta, nós temos uma palavra de agradecimento, mas também temos uma palavra de orientação para a comunidade de Filipos. E como essa igreja preciosa surgiu? Ora, a história do surgimento da comunidade de Filipos é importante para a nossa compreensão dessa carta.
visto que foi por conta da sua fundação tão privilegiada, tão robusta em termos sobrenaturais, que nós temos uma das mais belas histórias missionárias do enredo do Novo Testamento. E o contexto vocês conhecem bem. O apóstolo Paulo havia meio que se desentendido com Barnabé, ele funda uma outra frente missionária junto com Silas, que era oriundo da igreja de Jerusalém, e dessa forma eles partem não para a Europa, mas para tentar evangelizar aquela região mais ao norte da Ásia Menor, que eles não haviam alcançado na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13 e 14. Agora, em Atos dos Apóstolos capítulo 16, Paulo queria evangelizar a região da Mísia, da Bitínia, mas como vocês sabem, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho ali. De modo que ele retorna a uma cidade portuária estratégica, de onde ele podia ir para qualquer lugar do mundo, e ele esperou por orientação. Meus irmãos, há uma bela aplicação aqui. É muito importante esperarmos pela orientação do Senhor. Há muito zelo em nosso coração, há desejo, há vontade de fazer, mas nós precisamos estar sob a liderança do Senhor, bem no centro da sua vontade. Enquanto Paulo se encontrava nessa cidade estratégica, a cidade de Troade, ele continuou evangelizando, conseguiu mais uma pessoa para sua caravana missionária, o médico amado. Lucas, ao que parece, se converte ali, engrossa aquela equipe que já era poderosa e que também contava com Timóteo, que somou quando Paulo passava meio que desorientado pela cidade de Listra. Agora nós temos 4 missionários, nós precisávamos de orientação para esses irmãos, e um dia Paulo teve uma visão em que um varão macedônio se colocava de pé e o dizia: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Perceba como os planos de Deus são sempre mais auspiciosos que os nossos. Percebam como os planos de Deus são sempre mais elevados que os nossos. Como os caminhos do Senhor são mais excelentes que os nossos caminhos. Paulo queria uma província romana, Deus queria um continente. E agora o apóstolo atravessa o Egeu, chega finalmente ao solo europeu, e a primeira cidade visitada foi a cidade de Filipos. Paulo chega a Filipos e não encontra uma sinagoga ali. Nós entendemos que Paulo tinha como estratégia missionária sempre procurar uma sinagoga, porque aqueles irmãos que frequentavam a sinagoga tinham o contexto das escrituras hebraicas. Era mais fácil para Paulo ensinar a Jesus a partir do Antigo Testamento. Quando ele chega em Filipos, ele não encontra ali uma sinagoga, mas ele ouviu falar a respeito de um grupo de mulheres que se reuniam fora da cidade, à margem de um rio. E o apóstolo Paulo, acompanhado de 3 homens que quase não nos abençoam no enredo das Escrituras, não é? Lucas, Timóteo e Silas. Eles partem para encontrar-se com aquelas mulheres. E, irmãos, eu fico imaginando o cenário. Porque essas mulheres não eram capitaneadas por nenhuma liderança. Não havia uma igreja cristã plantada ainda naquela porção da Europa. Eu fico imaginando como era a liturgia daquele culto, o tipo de letra com as quais aquelas mulheres lidavam em suas canções, como é que elas compartilhavam a palavra. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que era um culto muito simples, um culto muito humilde do ponto de vista da teologia, dos recursos literários e tudo mais. E quem sabe aquelas mulheres não oravam para que Deus levantasse, por exemplo, um pastor para liderar as suas almas eternas, de modo que aquelas senhoras fossem alimentadas com base na palavra do Senhor. Até que em determinado dia, elas olham, quem sabe, para o horizonte e aparecem 4 homens. Será que elas sabiam que um daqueles homens escreveria 50% do Novo Testamento? E que o seu pupilo seria um dos pastores mais festejados da cristandade? Que estava ali uma autoridade da igreja constituída em Jerusalém? Que estava ali um dos mais festejados autores de todo o enredo das Sagradas Escrituras? Um homem que, em termos de produção literária, é semelhante ao apóstolo Paulo em quantidade de produção. Lucas, o médico amado. Meus irmãos, o nosso Deus pode surpreender o nosso coração. O nosso Deus pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E agora, quem sabe, aquelas mulheres oferecem um lugar de fala para o apóstolo Paulo, ele compartilha a palavra. Nós aprendemos em Atos capítulo 16 que o Senhor Deus concedeu graça a uma senhora chamada Lídia, ela era vendedora, trabalhava com tecido púrpura, recebe ao Senhor como Salvador, e agora nós temos uma igreja instalada.
com poucas mulheres, mas que daqui a pouco teria uma moça que era outrora usada por um espírito de adivinhação, mas que foi liberta, recebeu Jesus como Salvador. Daí a pouco um carcereiro também se converte, e a sua família. E desta forma, de uma maneira incipiente, despretensiosa, nós temos o surgimento de uma igreja que, humanamente falando, talvez não tivesse condições humanas de sair daquele pequeno núcleo. Do ponto de vista humano, o que é que algumas poucas senhoras, um carcereiro recém-convertido e uma moça que era objeto de escárnio de uma comunidade poderia fazer para contribuir com a expansão do reino de Deus, que é tão grandioso, com a manifestação da glória de um Deus que é tão sublime? Meus irmãos, é verdade, aquelas mulheres não eram as mais elaboradas em teologia. Aquele carcereiro não era ainda o bispo, quem sabe, da comunidade. Mas eles eram apaixonados pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como vocês conhecem bem o contexto, é convidado a se retirar da cidade após uma surra, terremoto, escárnio, vergonha, opróbrio, mas ele sai em triunfo dali e parte para a próxima cidade, que seria Tessalônica. Contudo, o próprio apóstolo Paulo nos diz que, mesmo permanecendo por apenas 3 sábados em Tessalônica, meus irmãos, 3 sábados, 21 dias apenas, Paulo diz que, estando por apenas 3 sábados em Tessalônica, aquela comunidade de Filipos enviou 2 ofertas missionárias para ele. É verdade, eles não eram os mais robustos, aquela igreja não era a mais festejada, não era a maior comunidade, mas eles eram apaixonados por Jesus. E provavam isso por meio da sua interação. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que, dentre todas as igrejas que ele plantou, e Paulo plantou comunidades poderosas. A de Éfeso, por sinal, é a minha favorita, mas muitas comunidades. Contudo, o próprio Paulo vai dizer que, de todas as igrejas que ele plantou, nenhuma igreja, à exceção da igreja de Filipos, se preocupou com ele no que diz respeito a dar e a receber. Era uma igreja que fazia questão de enviar ofertas missionárias para o apóstolo Paulo para provar que o amava. Na verdade, foi mais uma oferta missionária que chegou em Roma, através das mãos de Epafrodito. E o apóstolo Paulo, que já tinha vivido tantas experiências extraordinárias, que, segundo ele próprio, já tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, quer de abundância ou de escassez, alguém que sabia tanto ser humilhado como ser honrado, alguém que já tinha experiência de passar fome e de ter fartura, abre o coração e diz que se sentia muito lisonjeado e amado pelo fato daquela igreja, mais uma vez, renovar o seu cuidado para com a pessoa dele. E Paulo diz que isso foi recebido pelo Senhor como um aroma suave, em cheiro agradável ao nosso Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito em adorar de forma que o nosso Deus receba a nossa adoração. Você também se preocupa com isso? Me preocupo da mesma forma, irmãos. Me parece que quando nós estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo no que diz respeito à expansão do seu reino e à manifestação da sua glória, mais nós contribuímos em ofertar a Deus aquilo que de fato Ele está disposto a receber. Então Epafrodito compartilha aquela oferta, fala algo a respeito da situação da comunidade. E, em primeiro lugar, Epafrodito diz para o apóstolo Paulo que a igreja estava com o coração apertado. Porque o apóstolo Paulo, por mais que fosse uma grande liderança, também era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós que aqui estamos nessa noite gélida. E eles estavam preocupados porque Paulo havia passado 2 anos preso em Cesareia e agora havia apelado para Roma, se encontrava também em Roma, somando todo esse encarceramento, pelo menos 4 anos de um encarceramento involuntário, injusto, que amargurava o coração de qualquer um que conhecia de fato o apóstolo Paulo. E a igreja estava preocupada com o aspecto emocional, em como andava o coração do apóstolo Paulo. Meus irmãos, que lição importante para todos nós hoje à noite. Às vezes nós achamos que porque temos alguma liderança sobre nós, um diácono experiente, um presbítero maduro, um pastor apaixonado pelo Senhor Jesus, que esses homens não precisam de nossas orações, ou quem sabe do calor do nosso abraço,
ou do cuidado da nossa presença. E aqui nós temos uma comunidade preocupada com um homem que tinha tantas aventuras para contar, um homem que tinha vivido tantas experiências. Mas apesar de Paulo ser esse herói da fé, a igreja de Filipos estava preocupada com o coração dele. Paulo, como anda o seu coração? Você está bem? Você tem se alimentado, comido, bebido? Como anda você, Paulo? Você que sofre dores de parto, ainda por todas as igrejas que plantou. Você que vive angustiado, preocupado com a saúde espiritual das igrejas que você ajudou a nascer. Nós queremos saber como anda o seu coração. E Paulo diz para eles, irmãos, e eu acho isso tão precioso. Ele diz assim, Filipenses 1:12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, descansem o coração de vocês, porque o meu coração está em paz. Eu não me apercebo um prisioneiro de Nero, eu não me apercebo um prisioneiro dos judeus, na verdade eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Eu estou preso, mas o evangelho está livre. Há um propósito por trás. Deus tem me usado para salvar os soldados mais poderosos do exército de Nero, a guarda pretoriana, os seus soldados de confiança. Eles estão ouvindo o evangelho e mais. Os demais irmãos olham para a maneira em que eu me encontro e eles dizem para o seu próprio coração, se Paulo, que é um homem de Deus, está preso e está feliz, eu posso viver as minhas experiências porque o Deus de Paulo é o meu Deus. O que Deus está fazendo na vida de Paulo, Ele pode fazer na minha vida. E dessa forma, eles pregavam com mais desassombro. Isso é revista e atualizada, né, irmãos? Desassombro, eu gosto da revista e atualizada. Paulo pregava e ajudava os irmãos a pregar com mais desenvoltura, com mais intrepidez, com mais liberdade. Mas Epafrodito também falou que haviam falsos mestres. E esses falsos mestres estavam invadindo a comunidade de Filipos. Eles estavam ensinando coisas perniciosas, duas em especial. No primeiro momento, eles queriam dizer para os irmãos de Filipos que eles deveriam muito mais se orgulhar da sua cidadania romana do que da sua cidadania celestial. Paulo vai combater isso e foi o texto que a gente leu. Mas, em segundo lugar, eles também incitavam a comunidade de Filipos a amontoar tesouro na terra e não no céu. Imaginem vocês como o inimigo das nossas almas, ele é ardiloso. A igreja de Filipos já nasceu missionária. Os falsos mestres queriam retirar essa benesse da comunidade, para que os irmãos deixassem de investir no reino dos céus, para tão somente amontoar tesouros na terra. Paulo, ele é muito romântico quando ele combate esses falsos mestres. Ele escolhe apenas o pior adjetivo que qualquer falso mestre judeu poderia receber naquele contexto. O ser mais abjeto no contexto literário do Novo Testamento era o cão sarnento, vira-lata de rua. Hoje em dia nós amamos os nossos pets, não é? Pois é, às vezes alguns amam até demais, mas isso é assunto para um próximo episódio. O fato é que na época de Paulo, um cãozinho abandonado era a terceira pessoa depois de ninguém. Era um serzinho assim, no contexto cultural, tá bom, irmãos? Desprezível, esse é o termo. Paulo diz assim para os falsos mestres, cuidado com os cães, com esses seres desprezíveis, pois a sua glória se encontra em sua própria infama, visto que o Deus deles é o seu próprio ventre. Deu para compreender, irmãos? Muito bem. Portanto, Paulo aproveita e, em terceiro lugar, exorta a igreja contra esses falsos líderes que, segundo o apóstolo Paulo, são inimigos da cruz de Cristo. E, por fim, quarto capítulo, ele agradece por mais uma oferta missionária que ele havia recebido. Pois bem, dito isso, irmãos, o ponto que eu quero atacar com vocês hoje à noite é justamente a segunda parte do documento, quando Paulo diz para aquela comunidade que eles deveriam se orgulhar muito mais de serem cidadãos dos céus do que serem cidadãos romanos. E ele diz isso no capítulo 1, verso 27,
que acontece para o nosso capítulo 2. Meus irmãos, não se preocupem, eu não quero cansar vocês. Em 40 minutos a gente resolve aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus, orem por mim. Amém? Não fique com aquele pensamento, meu Deus, ele ainda vai falar do capítulo 2, falou isso tudo, ainda está no verso 27 do capítulo 1, mas guarde seu coração, vai dar certo. Em nome de Jesus, Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Filipos era uma colônia romana, o que significa que aqueles que viviam em Filipos viviam, olha o acraseado, a romana. Significa que eles se vestiam como romanos, falavam como romanos, falavam latim, irmãos, olha que coisa preciosa. E o alimento deles, a base dos relacionamentos, toda a raiz litúrgica e cultural, os âmagos mais preciosos da sociedade, enfim, irmãos, as engrenagens do tecido social de Filipos eram romanas. Então vêm os falsos mestres e eles dizem o seguinte: o cristianismo retira de vocês toda essa benesse, porque quando vocês renunciam aos prazeres indecorosos do mundo, os prazeres que não agradam a Deus, para viverem efetivamente uma vida de santidade, em outras palavras, vocês estão abrindo mão de toda essa cidadania, de toda essa pompa, de todo esse luxo. E de certa forma, esse falso ensinamento começou a macular o relacionamento daquela comunidade com o Senhor. Em outras palavras, eles estavam começando a questionar se valia a pena diariamente ouvir que eles estavam perdendo a vida para se relacionar com esse Jesus Nazareno, pregado pelo apóstolo Paulo. Portanto, aqui o grande apóstolo aos gentios reitera algo que aquela igreja já sabia, que aquele que compreendeu efetivamente a mensagem da cruz ensanguentada não pode se deixar ludibriar por nenhuma outra visão. Até porque, meus irmãos, afinal de contas, o que será que pode se tornar mais precioso para qualquer de nós que a cruz ensanguentada do Senhor Jesus? Então ele diz para aquela comunidade que eles deveriam viver, se comportar como cidadãos dos céus e não necessariamente como simples cidadãos romanos. Eu não quero dizer com isso que nós devemos desprezar a nossa cidadania brasileira, por exemplo. Paulo não está dizendo que eles deveriam desprezar a sua cidadania romana absolutamente. Paulo só estava sugerindo equilíbrio, para que aqueles irmãos não amontoassem um tesouro na terra, abrindo mão de ter um tesouro nos céus. Meus irmãos, não é ilícito para nós nos arrumarmos e nos vestirmos e reformarmos as nossas casas e ambicionarmos trocarmos os nossos veículos, viajarmos com as nossas famílias e termos aquilo que a terra pode nos oferecer para a glória de Deus. Isso não é errado. Errado, meus irmãos, é quando nós trocamos aquilo que é meramente humano por toda uma glória que nos aguarda no porvir. Errado é quando nós esquecemos que somos peregrinos e forasteiros a caminho da nossa amada Jerusalém Celestial e gastamos um tempo desnecessário naquilo que não contribuirá para a eternidade que nos aguarda ao lado do Senhor Jesus. Em outras palavras, não há nada de errado em aproveitar aquilo que a cultura pode nos oferecer, contanto que nós tenhamos a sensibilidade suficiente para aproveitar aquilo que podemos sem pecar, mas, no entanto, sem perder a nossa alma eterna. Em outras palavras, com o texto que vocês conhecem bem: que adianta o homem se ele ganhar o mundo inteiro e, ao cabo, ele perder a sua alma? Portanto, vivam, acima de tudo, como cidadãos dos céus. Isso com duas finalidades especiais. A primeira delas, Paulo diz: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça, no tocante a vós outros, que vocês permanecem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que está acontecendo? Enamorados pelo falso ensino daqueles falsos mestres, parte da comunidade já estava muito mais apaixonada pela Filipos da terra do que necessariamente pela Jerusalém
celestial. A igreja estava de fato se dividindo. Então Paulo diz, meus irmãos, privilegiem a cidadania celestial de vocês. Tenham cuidado para não permitir que o vosso coração se encha de tal forma com os valores do mundo que não haja mais espaço para os valores do reino. Isso com que finalidade? Porque os irmãos deveriam privilegiar a sua cidadania celestial dessa maneira. Paulo diz, para que quer ele estivesse presente ou ausente, ele pudesse ouvir que aquela igreja continuava caminhando de uma maneira fiel. Para que eu ouça, no tocante a vós outros, Paulo diz, que vocês estão em um só espírito, unidos em uma só alma, lutando juntos pela mesma fé evangélica. Meus irmãos, me parece que nós poderíamos resumir tudo isso em algo que é muito ensinado pelo pastor presbiteriano Ronaldo Lidório e que me agrada muito. Ele costuma dizer que nós não devemos esquecer de onde nós saímos, o que foi feito por nós e para onde nós vamos. Se nós conseguimos guardar em nosso coração, irmãos, o que foi feito por nós, onde nós estamos agora e para onde nós vamos, seguramente nós viveremos em um só espírito, seremos unidos de alma e lutaremos por nossa gloriosa fé evangélica. Para que dessa maneira, e essa é a segunda finalidade, nós não venhamos permitir que os adversários da fé venham nos intimidar. A palavra intimidar, no contexto em que Paulo usa aqui, tem a ver com nos fazer se sentir inferiores. Algo que acontece sobretudo com os nossos jovens, por exemplo, quando em nossas escolas, quando em nossas universidades, eles são indagados se de fato são evangélicos. E o pessoal faz chacota, né? Aquelas piadas. Ah, mas você é evangélico, você é tão tolinho, você é aquela massa de manobra evangélica, você não pode fazer isso, fazer aquilo. E às vezes os nossos jovens ficam meio que ressabiados, né? Envergonhados. Alguns deles até meio que transitam em um terreno perigoso e falam assim, eu sou evangélico, mas eu não sou evangélico, assim, né? Eu sou meio que um evangélico. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Pois bem, irmãos, Paulo diz, não se deixem intimidar pelos adversários. Vocês precisam decidir se de fato vocês compreenderam a mensagem do Senhor Jesus. E ele conclui seu pensamento, irmãos, com versos que nós sabemos muito bem, alguns irmãos até os têm decorados. Ele diz assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu, porque vos foi concedida a graça de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por ele. Paulo está dizendo que a igreja de Filipos agora tinha a oportunidade de sofrer pelo evangelho. Isso me chama a atenção porque ninguém quer sofrer. Ninguém pega a agenda e diz assim, amanhã, dia 24 de junho, 9h30 da manhã, eu quero sofrer. Você já anotou assim na sua agenda? Senhor, amanhã, 9h30 da manhã, sofrimento, 9h30 em ponto. Estou preparado. Você faz isso? Ninguém faz, meu irmão. Ninguém quer sofrer. O sofrimento, infelizmente, acontece. Coisas ruins, infelizmente, acontecem com pessoas boas, mas isso não significa dizer que o Senhor se ausentou do seu trono. Meus irmãos, Deus sempre permanecerá no trono. E até aquilo que, infelizmente, nós experimentamos é produto da graça. Verso 29 do capítulo 1, Deus simplesmente não nos concedeu a graça de crer nele, mas de também sofrer por ele. Portanto, vocês estão experimentando um sofrimento que um dia vocês perceberam em mim. E que eu quero dizer para vocês que ainda continua comigo. E esse sofrimento tem a ver, irmãos, com o fato de nós nos identificarmos com o Evangelho. Porque todo aquele que quer servir piamente ao Senhor Jesus, esse experimentará perseguição. Porque no mundo, isso é produto da palavra do Todo-Poderoso, nós teremos aflições, irmãos. É verdade. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Muito bem, irmãos, Paulo preparou a comunidade de Filipos, eles devem se orgulhar muito mais da sua cidadania celestial, esses falsos mestres não eram coisa nenhuma, Jesus era tudo, e todo aquele sofrimento estava sob o controle de Deus.
Agora, qual seria o próximo passo? O próximo passo é o apóstolo Paulo ensinar que aquilo que eles estavam vivendo foi vivido por Jesus, mas também foi vivido por Timóteo, e foi vivido por Epafrodito, e foi vivido até por ele próprio. Então a igreja tinha que se organizar, se reagrupar e voltar para o combate. Voltar para o combate do amor fraternal. Se a igreja estava se dividindo, e Paulo diz que eles deveriam voltar a ter uma só fé, uma só alma, um só espírito, ele agora vai ensinar como isso seria possível. E é dessa forma que eu quero ensinar, ou melhor, que eu quero encerrar. Porque, com base nesse contexto, nós vamos olhar para esse capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, e a gente vai entender, rapidinho. A ideia é de união. Lembre do verso 27 do capítulo 1. Lembre do verso 28, a ideia é firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela mesma fé evangélica. Um só espírito, uma só alma, uma mesma fé evangélica. Como isso é possível? Capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo nos ensina aqui? Paulo nos ensina acerca do amor fraternal. Paulo nos ensina que uma comunidade que estava sofrendo com um falso ensino e que estava prestes a se romper, poderia voltar a se unir com base nesse amor. E então, para que os irmãos percebessem que de fato esse era o caminho proposto pelo Evangelho, ele faz uma série de perguntas que obrigatoriamente precisam ser respondidas com um sonoro sim. É muito interessante a maneira como Paulo conduz a sua escrita. Ele era de fato um escritor magnífico. Nós sabemos que ele era inspirado pelo Espírito Santo, mas é de uma perspicácia maravilhosa. É quase Efésios, irmãos. É coisa linda. Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, irmãos, há encorajamento em Cristo? Há encorajamento em Cristo? Paulo diz: se há, pois, alguma consolação de amor, você já foi consolado pelo Evangelho, o Evangelho já trabalhou o teu coração, já foi lenitivo para a tua alma, já foi bálsamo para o teu homem interior, alguma consolação em Cristo? Sim, Paulo, é claro que há. Ele diz: há alguma comunhão do Espírito. Você se sente amado, meu irmão? Você se sente pertencendo? Você se sente família? É muito interessante que esse comunhão no Espírito é muito próximo do que Paulo ataca em Romanos capítulo 8. E Romanos capítulo 8, na minha maneira de ver, é assim o ponto alto da perseverança dos santos. E perseverança dos santos tem a ver com o fato de que não somos nós que seguramos na mão do Senhor, é o Senhor quem nos toma por sua mão direita e nos diz como? Não temas porque eu sou? E o que está escrito em Romanos capítulo 8, que aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito pertencem ao Espírito, e aqueles que pertencem ao Espírito são filhos de Deus. E se eles pertencem ao Espírito por serem filhos de Deus, esse Espírito testifica com o nosso Espírito que isso é fato. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E não apenas isso, esse Espírito também nos lembra que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda onde? No porvir. Ele está consolando. Ele está enxugando as nossas lágrimas. Ele está nos ajudando a caminhar um pouco mais. Perceba, você está prostrado, quem sabe, você está frustrado, cansado, e ele está sussurrando no seu ouvido: as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória
do porvir. Aí você diz, mas Senhor, eu estou tão cansado, sobrecarregado, às vezes até frustrado. Será que eu não vou ficar pelo caminho? Será que essa promessa diz respeito de fato à minha vida? Então ele diz a você, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus que diz, se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Capítulo 8, eu estou bem certo. Há espaço para dúvida aqui? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou mesmo qualquer outra criatura. Aqui Paulo abriu o leque, não é? Qualquer outra criatura. Meu Deus, será que é um extraterrestre? Um vírus maligno feito em laboratório? Não! Nem mesmo qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Então eu vou refazer a pergunta. Há entranhados afetos e misericórdias no Evangelho? Sim, é claro que há. Então Paulo diz, já que todas as perguntas que eu fiz no verso 1 do capítulo 2 são respondidas obrigatoriamente com um sonoro sim, olha agora para o verso 2 do capítulo 2. Olha como isso nos arrasta. Ele diz, completai a minha alegria. Perceba, uma só fé, um só Espírito, uma só comunhão. Ele diz, completem agora a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em outra palavra, sejam igreja, corpo místico de Cristo, comunidade daqueles que foram comprados pelo sangue do nosso Redentor no Calvário, sejam sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Meus irmãos, nós temos placas que nos organizam administrativamente, nós temos estilos, até a irmã que cantava mencionava aqui, uns não mais animados, outros são mais comedidos. Contudo, todos nós somos produto da mesma família, comprados pelo mesmo sangue, habitaremos no mesmo céu de glória. Paulo diz para a igreja de Filipos, esses falsos mestres querem dividir, eles querem nos dar uma conotação inferior, querem nos fazer pensar que nós estamos perdendo a vida. Não sabem eles que aqueles que pensam que estão perdendo a sua vida, na verdade estão ganhando. Então ele conclui com um ensinamento, irmãos, que é muito precioso para todos nós. Muito precioso para todos nós. Eu tinha um professor no seminário que batia muito na tecla desse verso 3 aqui, nos preparando para nos tornar ministros do Evangelho. E ele dizia nas suas aulas que nós não deveríamos fazer absolutamente nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Os falsos mestres não se sentiam dessa maneira. Os falsos mestres se sentiam superiores. Eles atacavam o ministério do apóstolo Paulo. Diziam que o apóstolo Paulo não tinha lá currículo suficiente para ser o grande apóstolo aos gentios. Imaginem vocês, irmãos. Paulo teve que colocar o currículo na carta para ensinar para aqueles irmãos que currículo é importante, mas currículo é tudo. Não, currículo não é tudo. Então Paulo vai dizer para aqueles irmãos, e vocês conhecem tão bem, não é, queridos? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em nós mesmos, Filipenses 3:3. E nos gloriamos em nós mesmos, é assim? E nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiando na carne. E aí vem o currículo do apóstolo Paulo. Ele diz, se eu quisesse confiar na carne, eu acho que até que eu poderia. Filipenses 3:4. Ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, o que, irmãos? Irrepreensível. Já imaginou? E é verdade, o Espírito Santo permitiu que ele escrevesse quanto à lei, irrepreensível. Mas ele diz,
Mas o que para mim era lucro, assim como é lucro para os falsos mestres, isso considerei... Ai, como é bonito, não é, irmãos? Isso eu considerei como perda por causa de Cristo Jesus, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Redentor, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, devia ser escrito com letras douradas, sim ou não? Meu Deus do céu! Aí você poderia pensar assim, puxa vida, agora Paulo se orgulhou. No verso seguinte ele diz, coisa nenhuma, eu esqueço-me das coisas que para trás e eu prossigo para... Eu quero mais desse Deus. Fora com a soberba, fora com o orgulho, fora com a altivez humana. Nada de currículo para Paulo, nada de comoção para Paulo. Fora com as coisas que para trás ficam. Que nós todos possamos olhar para o nosso objetivo e prosseguir para o alvo. E quem é o alvo, irmãos? O alvo é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, com base em tudo isso, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Os falsos mestres diziam, vocês são fenomenais, vocês são cidadãos romanos, vocês são povo do império, funcionários públicos festejados, povo de herança aristocrática, vivendo no interior a romana, com o preço do interior. Vocês têm que de fato desfrutar mesmo, dar vazão aos desejos da carne, aproveitar daquilo que tudo e o mundo tem a oferecer. E a igreja de Filipos, ou pelo menos parte dela, colocava aquilo no coração. A igreja começou a pensar que ela deveria ser servida. Vem o apóstolo Paulo e diz, meus irmãos, guardem o coração. Só houve um ser humano que veio aqui para ser servido, mas ele preferiu... Que bonito, irmãos. Não é bonito? Ah, Paulo, e como ele fez isso? Seria como eu terminaria essa mensagem, mas eu vou me estender demais, irmãos. Que seria do verso 5 ao verso 11, quando ele diz... Tende em vós o mesmo sentimento, perceba, nem a mais nem a menos, tão somente o mesmo que houve também somente, o qual sendo Deus não teve como, olha a ideia, perceba como Paulo de uma maneira sutil, elegante e educada até ataca o falso ensino dos judaizantes. O qual, sendo Deus, não teve como usurpação, a ideia de orgulho, de fato, mas de uma conotação que aponta para algo que não deve ser feito. O qual, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes, pelo contrário, a si mesmo se humilhou, assumindo a figura humana e se encontrando em figura humana, ascendeu à condição de servo, e sendo servo foi fiel até a morte, a recompensa para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Hebreus capítulo 12 nos diz que Jesus fez tudo isso em troca da alegria que lhe estava. Meus irmãos, se nós permanecermos fiéis a Deus, unidos em um só espírito, com uma só alma, batalhando por uma mesma fé evangélica, haverá alegria no final. Haverá recompensa no final. O nome do Senhor será glorificado no final. Portanto, não tenha em vista o que é propriamente seu. Renuncie à soberba, renuncie ao orgulho e procure aquilo que é de Cristo. Nós vamos encerrar. E eu gostaria de encerrar com um exemplo do meu, talvez, à exceção do Senhor Jesus, personagem favorito. Quem me conhece sabe, irmãos, que há um personagem que é muito caro ao meu coração. E eu creio que Paulo traz o testemunho dele dentro de Filipenses, capítulo 2, por causa desse verso 4. Nós vamos orar agora, mas eu gostaria que você olhasse comigo mais uma vez para o verso 4. O verso 4 do capítulo 2 diz assim:
não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Aí eu dei o exemplo de Jesus, não é? Aí você poderia olhar para mim como provavelmente a igreja olhou para Paulo quando li isso pela primeira vez. Ah, mas também Jesus é Jesus, né, pastor? E aí, Paulo? Irmãos, Paulo vai nos dar um exemplo que é tão próximo de nós. De um garoto que saiu de casa quando era adolescente ainda. E que se tornou um homem tão íntegro para a glória de Deus. Que nos ensina o preço da mentoria, a beleza do discipulado. E como a igreja pode produzir, ainda nos dias atuais, grandes homens e mulheres para a glória de Deus. Então, se o exemplo de Cristo é muito elevado, vamos para o exemplo de Timóteo. Filipenses capítulo 2, verso 19. Com esse contexto, se você gosta de grifar sua Bíblia, você vai ter que dar uma riscadinha nesse verso 19 até o 21 aí. Brincadeira, irmãos. Paulo diz assim, ó: espero, porém, no Senhor enviar-vos Timóteo o mais brevemente possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa... Agora, olha o que Paulo vai dizer. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente busque os vossos interesses. Porque todos os outros buscam o que é seu próprio, mas não Timóteo. Timóteo busca os interesses e vocês conhecem o seu caráter provado. A maneira como ele tem servido a mim no evangelho, assim como um filho serve ao próprio... Meu Deus, irmãos. Como é bonito, não é? Vou enviar Timóteo o mais rápido possível. Timóteo é disponível, sim ou não? Puxa vida, Timóteo podia estar noivando, casando, estudando para concurso. Paulo pega tudo isso, coloca num balaio só e diz... Timóteo é tão apaixonado por Jesus, eu tenho certeza, no momento em que ele souber que eu preciso dele em Filipos, ele irá o mais rapidamente. Sabe por quê? Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento. A palavra sentimento, do grego isopse, que aponta para ter a mesma alma, o mesmo espírito, possuir a mesma visão. Você percebe como Paulo está ensinando a igreja de Filipos de que isso é possível? Continuar unido, continuar em comunhão, tendo o sonho de chegar no céu, ajudando outras pessoas a chegar à integridade, irmãos. Como uma família que se ama, é possível. Timóteo tem as mesmas ambições que eu tenho. Quer chegar onde eu quero chegar, e é ele que eu quero mandar até vocês, porque quando nós temos pessoas assim conosco, esse povo é bênção. Todos os demais, Paulo diz, buscam seus próprios interesses, mas não esse garoto, vocês conhecem ele. Paulo diz, vocês conhecem o seu caráter provado. O termo dokimos aponta para aquilo que passa pelo fogo e suporta. E sabe de onde Paulo tira essa expressão? Olha que lindo, da Septuaginta, de Jó, capítulo 10, verso 23. Quando Jó diz assim... Mas o Senhor conhece o meu caráter. Prova-me, Senhor, que do outro lado eu sairei como ouro. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está dizendo, eu já perdi todos os meus bens. Perdi 10 filhos. As emoções da minha esposa não estão lá, essas coisas, o que é perfeitamente compreensível. E Jó era uma ferida ambulante da planta do pé ao topo da cabeça. Aí ele diz assim, mas o Senhor conhece o meu caráter. Pode apertar, Senhor. Pode aquecer ainda mais essa fornalha. Que do outro lado eu vou sair como ouro. O que é que nós aprendemos? O ouro é aquela liga preciosa que quanto mais passa pelo fogo, mais perde as suas impurezas e se torna o quê? Valioso. Para a glória de Deus. Paulo pega essa expressão e aplica ao seu jovem discípulo Timóteo, dizendo, mas vocês conhecem o seu caráter. Podem provar o menino. Mesma fé, mesmo sentimento,
lutando junto pela mesma causa evangélica. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu gostaria de orar com vocês para que Deus nos permitisse isso. Para que Deus nos permitisse que em nossa caminhada celestial nós não viéssemos a nos enamorarmos por qualquer outra coisa, senão pela cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Talvez você esteja enamorado por sua profissão, por seu currículo. Talvez sejam os seus sonhos. Talvez sejam os seus objetivos, e não há nada de errado em sonhar e aspirar, absolutamente. Eu creio que eu devo ter deixado isso claro aqui. Pelo menos eu tentei. Paulo diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Meus irmãos, é lícito sonhar, é lícito ambicionar. Você tem que ser o melhor aluno da sua universidade, você tem que estudar para passar no melhor concurso. Não há nada demais em ter uma boa casa em Santa Luzia, em melhorar o seu carro, em fazer a sua viagem internacional. Meu irmão, tudo isso é nosso para a glória de Deus. Mas vivei acima de tudo por modo digno. Se a sua ambição entrar em crise com o seu chamado, em nome de Jesus eu imploro a você, prefira o seu chamado. Em segundo lugar, busque forças em Deus para não permitir que o seu coração perca o foco. Uma só fé, uma só alma, um só espírito. Lute para fazer morrer todo tipo de orgulho ou sentimento que impeça que você viva plenamente o projeto de Deus. Não esqueça, Deus nos chamou para pensar a mesma coisa, para sentir o mesmo amor, para ser unido no mesmo sentimento e para lutar pela mesma causa. E finalmente, terceira aplicação, procure em Deus uma razão para a sua vida. Há quem diga que há dois momentos dos mais importantes na vida de todo ser humano. O primeiro momento mais importante é quando esse ser humano nasce. O segundo momento mais importante é quando esse ser humano descobre para o que foi que ele nasceu. Paulo nasceu para pregar o evangelho, você tem dúvida? Paulo estava preso, ele diz: eu estou nem aí, porque o evangelho, ó, tá livre. Ah, irmãos, é muito bonito, não é? Quando você descobre para o que foi que você nasceu, preste atenção. Quando você descobre para o que foi que você nasceu, não importa a hora, não importa o lugar, não importa o frio, não importa absolutamente nada. Se você está no centro da vontade de Deus, que sejam os inimigos ou mesmo os demônios, se nós estamos com Deus, nós somos o quê? Maioria. E maior é aquele que se encontra conosco do que aquele que se encontra no mundo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu um tempo para pensarmos a Tua palavra. Nós estivemos aqui pensando, ó Deus, acerca de como o apóstolo Paulo instruiu a comunidade de Filipos a resistir às divisões que os falsos mestres procuravam causar. E Paulo ensinou àquela comunidade que eles deveriam privilegiar muito mais aquilo que eles haviam conquistado, não por serem cidadãos romanos, mas por serem cidadãos dos céus. Portanto, eles deveriam viver em uma só fé, unidos em um mesmo propósito, combatendo pela mesma causa evangélica. Não fazendo nada por partidarismo ou vanglória, mas considerando o seu irmão mais humilde, superior a si mesmo. Porque esse foi o exemplo nos oferecido pelo Senhor Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, pelo contrário, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e se encontrando em forma de servo, foi fiel até a morte, morte de cruz. E é por causa da vitória da cruz de Cristo que nós temos exemplos como o de Timóteo, que não buscava os seus próprios interesses, mas que buscava os interesses de Cristo Jesus, um jovem de caráter. Meu Deus, permita que tudo isso possa ser vivido por todos nós que estamos aqui hoje à noite. Não permita, meu Deus, que nenhuma raiz de orgulho ou de altivez venha encher o nosso coração. Pelo contrário, que da mesma forma que Paulo fez, nós venhamos a desprezar, ó Deus, tudo aquilo que luta para se igualar ao sacrifício de Cristo na cruz, e que nós venhamos a ter em Cristo Jesus toda a nossa alegria e esperança, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Meu Deus, ser fiel para conosco e nos ajuda,
em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, podeis assentar. Eu quero dizer para vocês que foi um prazer imenso para mim, para minha família, poder voltar à cidade de Santa Luzia, partilhar desse tempo precioso com todos vocês. O desejo do meu coração é que esses dias sejam muito especiais, que vocês voltem para casa muito abençoados, com tudo aquilo que vocês vão ver, ouvir e sentir nesse lugar, para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? O amém foi fraco. Amém, meus irmãos? Estão com frio? Está um pouco gelado, né? Mas, meus irmãos, uma meditação dessa da palavra, a gente com certeza eu mesmo me estenderia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelo que o Senhor nos trouxe nessa noite. A gente só tem a agradecer a Deus pela vida do pastor Jamison, pela vida da irmã Jeane, né, que veio também para a glória do Senhor a brilhantar esse evento no Senhor, em Cristo. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Vitória, né? Todos, em nome de Jesus. Nós só temos a agradecer. Meus irmãos, amanhã nós estaremos recebendo aqui os irmãos da Igreja Batista de São Mamede. Pastor Robério Lopes, não é primo de Jamison Lopes não, mas é Lopes também. Pastor Robério Lopes vai estar aqui amanhã. E eu disse a ele que trouxesse a sanfona, né? Ele tem um regionalzinho, né? Um trio pé de serra, como a gente chama. E eu disse a ele que trouxesse a sanfona, que zabombeiro, trianguista não falta não, né, Nivan? Por aqui. Aí ele disse que vai trazer, não sei. Amém? Então todos estão convidados. Robério vai estar pregando pela manhã, viu, irmãos? À noite, nós vamos estar aqui com o Ministério de Louvor da Igreja Batista, Ministério Querigma, e na pregação o pastor Ângelo Couto, que não é Souto não, viu, Dana? É Couto. Ângelo Couto, que é da ASEV Solidade, da Ação Evangélica ali de Solidade. Ele vai estar ministrando aqui amanhã à noite. Amém, irmãos? Então esses são os avisos. Amanhã, 9h30, nós estaremos iniciando o nosso culto aqui ao Senhor, com o pastor Robério Lopes, louvando e ministrando a palavra. E à noite, nós vamos estar com o pastor Ângelo Couto e o Ministério de Louvor Querigma. Esses são os avisos de hoje. Amém? Então, irmãos, após o culto, tem cantina, como ontem, né? Temos cantina aí logo depois do culto. E vamos encerrar. Quem quiser tirar uma foto ali, para dizer que esteve aqui no Aviva, no Alto Refúgio, e marcar o Ministério Renovo lá no Instagram, viu, irmãos? Pode tirar, fazer aí uma fotozinha e marcar lá no Instagram, hein? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. Amém? Ó Senhor, nós queremos nessa noite te bendizer, te engrandecer, te louvar, Senhor, pelo aprendizado da tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelos louvores aqui entoados, por tudo que o Senhor preparou nessa noite. Senhor, nós temos como um banquete, Pai. Nós saímos daqui sobremodo alegres, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Como diz o Salmo 126, grandes coisas o Senhor fez por nós, Pai. E nós estamos alegres, Pai, porque só em estar aqui, meu Deus, ouvindo a Tua voz, o falar do Senhor, meu Deus, nós dizemos, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena estar aqui, Senhor, nessa noite. Ó Deus, muito obrigado. Despede a tua igreja em paz, meu Deus. Cada um para os seus lares. Quem vai ficar aqui para dormir, Senhor, leva os teus filhos de volta ali a Campina Grande, ali a São José de Sabujá, assim como o Senhor os trouxe, Senhor, que a condução de volta seja pelo Senhor, Pai, guardando-os em nome de Jesus, Pai, para que nada de mal aconteça aos teus filhos, Pai, que vieram nos abençoar nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, nos dá uma noite abençoada, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do teu Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai do Senhor, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Sim, irmãos, lembrando da cantina, viu?